Boa noite, Sirlene. Boa noite, Lorena. Boa noite, Luciene. Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre o naturalismo. O naturalismo é um movimento artístico e literário, conhecido por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. As principais características do naturalismo no Brasil é a linguagem coloquial, linguagem do cotidiano, observação da realidade, retrato objetivo da sociedade, focando na classe operária, evolucionismo, cientivismo, positivismo e determinismo, descrição de ambientes e personagens. Nesse momento, o Brasil passava por grandes transformações. Nessa época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Tínhamos também o capitalismo e a questão da ascensão da questão financeira. Com isso, tivemos mais mão de obra, mais maquinário, mais pessoas trabalhando, e isso na classe operária. Tínhamos Dom Pedro II, que já estava no final do seu segundo reinado, no final do Império. E em 1888 também já acontecia a abolição da escravatura, evento muito importante naquele período. E isso impacta diretamente no naturalismo, por ser um grande evento no meio desse processo. Então, obviamente que o homem naturalista vai falar sobre esse evento, a abolição da escravatura. Com isso, a sociedade vai dando sinal de liberdade. O povo tendo voz começa a se fazer entender, colocar a boca no trombone. Então, temos o principal autor, Aloysio de Azevedo, um cara muito importante para o naturalismo. Então, o naturalismo no Brasil vai também aparecer o foco no erotismo, mostrando as relações bem erotizadas, bem animal, explicando a fundo que o naturalismo também é um movimento antirromântico e também é um movimento que é contra a subjetividade e que vai trazer na literatura o que está acontecendo historicamente. Vai explicar a sociedade, vai ser realista e também vai ser tão detalhista, tão descritiva quanto o realismo. Naturalismo é uma questão mais externa, porque todos os personagens que aparecem no mundo do naturalismo é um produto do meio em que se vive uma percepção de realidade. O naturalismo segue algumas teses e teorias que a gente já ouviu falar, expressões principais como o positivismo, do Conde, que coloca ordem e progresso na nossa bandeira, e que acredita que qualquer conhecimento só é válido se for empírico e se for cientificamente comprovado. Mitologia e espiritismo não existem. O que importa é o realismo, império e é válido, podendo ser observado e entendido como real. Mas o determinismo é o mais importante de todos. A teoria que eles seguem é acreditar que o homem é o produto de três coisas: do meio em que vive, da raça e da classe social. Além disso, eles também seguem o darwinismo, que acredita que o mais apto é o único que pode sobreviver. Então vamos lá? É uma obra no que mais mostra. Isso é no naturalismo. É a obra do Cortiço, de Aloysio de Azevedo, principal escritor do naturalismo. Mostra o realismo da vida cotidiana das personagens. Os escritores que mostram mais a classe social mais nobre. No naturalismo, a classe social costumava ser o povão, e o proletariado
Nesta época, é a diferença de classe, de nítida, entre o proletariado e nobre. A burguesia e os personagens do povão não são tão complexos. Eles são personagens de tipo de uma realidade, representam algo que são teses de algo inclusive o cortiço. E as outras obras no naturalismo são identificados romance, tese, porque todos têm que comprovar alguma coisa, nada que parecem ser. Além do Luiz de Azevedo, temos também o Raul Pompeia, que tem um pouquinho do naturalismo. O dedo mindinho. Porque até ele é mais impressionista. Ele trazia as impressões dele, as memórias dele para a literatura. Ele publicou O Alienista, que trazia as impressões, as memórias dele, só que um pouco mais subjetivas do que o naturalismo. Só que com questões igual ao naturalismo, só que com personagens tipo. O mais interessante é que nessas duas obras a gente tem os primeiros personagens que retratam a homossexualidade. No Cortiço, o feminismo. No Alienista, o masculino, que é até, no caso, um pouco mais pesado. Mas é a primeira vez que a gente vê personagens que têm relações homossexuais na literatura brasileira.